Quero ler com você então Mateus capítulo 5, verso 3. Jesus diz assim para nós: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança, ela indica o ponto onde começa toda a obra espiritual na vida de uma pessoa, que é o reconhecimento da sua pobreza, da própria condição. Isso é uma coisa fundamental. Quem somos de fato? É o resultado de uma instante revelação produzida pelo Senhor, quando desaparece tudo que nos fazia acreditar que éramos importantes, que tínhamos a última opinião, que sabemos de tudo. É neste momento que nós vemos como somos vistos por Deus, um estado de completa falência espiritual. O melhor exemplo disso está na história do filho pródigo. Você veja que os dias gloriosos, quando a vida dele era regada a festas, a dinheiro, a status, todos queriam ser amigos dele, tudo ficou para trás e ele saiu na sua arrogância, até que um dia, lá onde estava, quando acabou todo o dinheiro, quando acabou toda a energia, quando já começou a acabar a saúde, ele viu de fato quem era. Quando teve fome, caiu em si, caiu na sua pobreza espiritual, viu a sua arrogância e foi de novo onde estava o seu pai. Porque chegou o momento que a condição espiritual dele foi revelada. A miséria da sua vida o levou a compreender que a sua jornada de volta à casa do Pai seria a coisa mais sábia que ele poderia fazer. E isso é coisa muito importante. Por isso a gente deve esclarecer que a pobreza de espírito, ela não se refere apenas à experiência que leva a uma conversão. Não é só isso. É antes uma condição que nos faz chegar continuamente ao Senhor. Pobreza de espírito é dependência de Deus. Quanto mais Deus, menos nós confiamos em nós mesmos. Pobreza de espírito é aquele sentimento que, à medida que eu cresço, a humildade produzida pelo Espírito Santo aumenta, de eu saber que tudo que tenho vem de Deus e a nossa vida é uma eterna gratidão. E é isso que é uma vida onde a humildade, a pobreza de espírito reconhece que nada somos, seja sobre a esposa, seja sobre o marido, seja sobre a hierarquia onde você vive, seja onde for. Essa pobreza de espírito te leva a ver quem é de fato, quem é você e eu de fato. E é ali que a única esperança que a gente vê é como a gente encontra o apóstolo Paulo falando também. O apóstolo Paulo teve essa vida em que reconhecia a verdadeira condição espiritual. Uma outra pessoa também que teve uma condição espiritual revelada é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro um dia chegou para Jesus e disse: Jesus, nunca te negarei, vou dar minha vida por você. Naquele momento ele estava cheio de poder carnal, poder da mente, poder da sugestão, poder do seu vigor, até que quando tudo caiu à sua volta, quando levaram a Jesus e ele foi chamado para ser preso como Jesus foi, aquela sua armadura caiu completamente e ele viu que não era nada. E aí ele chorou amargamente, um choro doloroso, profundo, de saber que tudo que ele havia falado não passava de palavras destituídas de poder para fazer. Ou seja, ele estava rico de espírito, mas Jesus precisou mostrar a ele a sua pobreza de espírito, que seria uma constante, não só aquele momento.
Jesus proclamou que a bênção resultante desta pobreza espiritual seria a posse do reino de Deus. Olha só, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. De quem será o reino de Deus? A gente não pode deixar de ver o contraste que essa vida oferece da realidade do mundo, onde a posse de uma vida rica, ela mostra que esses que dominam o mundo. A gente vê quanto poder tem esses dias eu estava observando os salários pecaminosos, né? Esses salários que eles envergonham a humanidade, de alguns jogadores de futebol, essas coisas todas que a gente vê por aí. Que coisa absurda. A gente vê, não desmerecendo o que eles fazem, mas é uma coisa que os deixa completamente, e a gente fica fazendo comparações. Olha quanto poder tem aquela pessoa, olha quanto ele pode fazer o que quiser, pode comprar o que quiser. Isso é poder. Isso no reino de Deus não é poder. Isso para o reino de Deus é uma perdição. É lógico, ninguém será perdido por aquilo que tem. Mas às vezes o coração rico de espírito não deixa entrar no reino de Deus, porque a soberba é tão grande que um dia todos eles e todos nós precisaremos ser desconstruídos para poder enxergar o reino de Deus, aquilo que Ele preparou, que Ele deixou a nós como herança. Essas agressivas ambições dos que chegaram a mais altos postos do mundo político, empresarial, cultural, esportivo, essa observação de que este mundo não há lugar para os fracos nem para os humildes, muitas vezes nos afastam do reino de Deus. Mas nós sabemos que quanto mais Deus em nós, mais pobres de espírito somos. Ou seja, sou dependente de Deus, sou na vida de Deus completamente dependente da sua presença. Nada sou sem Ele, nada seremos sem Ele. É Ele que nos traz essa alegria. E é Ele que nos torna ricos, e essa verdadeira riqueza de espírito. Não é? No reino de Deus a matemática é a contrária. Essa riqueza de espírito é ser humilde de espírito. Quanto mais temos de Deus, mais somos quebrantados por Ele e pela sua vida. Nesse contexto espiritual, o reino é entregue aos que reconhecem sua total falta de aptidão. E nós devemos nos lembrar das palavras do Senhor Jesus ao povo de Israel, né, que falou por intermédio de Isaías: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Ser um pobre de espírito é ser quebrantado, é ser humilhado por Deus para que Ele nos exalte. É deixar que os outros tenham mais razão do que nós, se nós não temos razão. É deixar com que a inveja vá embora e nós não sejamos invejosos. É deixar que nós sejamos pessoas melhores por não querer ser pessoas arrogantes e maiores do que as outras. E também diante de Deus. Aos olhos do mundo não importa. É como nós vemos lá na introdução das bem-aventuranças. Aos olhos do mundo, das pessoas, é o que menos deve importar. Mas o que deve importar é aos olhos de Deus. E você? Coloque a oração se você é uma pessoa bem-aventurada. Deus te abençoe, em nome de Jesus.